Meus amados irmãos, vamos meditar na palavra de Deus nesta hora e eu quero trazer para todos nós hoje aqui alguns ensinamentos. Nós vamos hoje falar sobre Daniel. Daniel foi um exemplo de pessoa, um exemplo de crente, e eu quero trazer aqui alguns exemplos de Daniel para as nossas vidas, Nós sabemos que os servos de Deus, eles sempre se espelham em alguém. Eu acho que isso não é nem de crente, isso é de todo mundo, Todo mundo. A gente não tem ídolo, a gente não tem altar para ninguém, Colocar alguém como exclusividade, mas nós nos espelhamos em pessoas, homens e mulheres, que Deus tem levantado para serem exemplo nesta terra, Alguém para cantar, alguém para pregar. Temos muitos aí que são exemplos, A gente não pode ser devoto a nenhum deles, porque são humanos, são homens, mulheres sujeitos a cair, a queda, E o Senhor é que cobre com a sua misericórdia, mas a gente aprende com eles. E como exemplo disso nós vimos Daniel, que para a geração daquela época era um grande exemplo. E se tornou também para todas as gerações futuras um exemplo de vida para as nações, Os servos de Deus. E nós vamos falar aqui sobre alguns exemplos dele. Daniel capítulo 5, versículo de número 13, diz aqui a palavra do Senhor. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelência da sabedoria se acham em ti. Aleluia. Somente esses dois versículos. E nós vimos com esta palavra que Daniel, ele aqui foi lembrado. Mas para a gente entender esse contexto, a gente vai voltar ao princípio da história para conhecer. Claro que a gente não vai citar tantos fatos, mas nós vemos que Daniel, ele era exemplo em três circunstâncias aqui. Ele era exemplo como homem ou como pessoa, ele era exemplo como crente e ele era exemplo também no âmbito social, como funcionário ou como parlamentar que ele era da Babilônia. Nós sabemos a história de todo o processo, onde Daniel fazia parte do povo de Deus que foi cativo para a Babilônia, e através de uma profecia também de Jeremias, ele fala sobre essa questão quando o Senhor determinou que o povo fosse levado cativo para poder aprender a ser crente, para aprender como é que era um negócio, porque tudo tem consequência, irmãos. A gente não pode simplesmente achar que vai ficar tudo impune, que alguém faz uma maldade e não terá recompensa, que alguém faz um bem e não terá sua recompensa. Sim, a Bíblia diz que há recompensa para todos os feitos, toda ação tem uma reação. Então, nós, pela palavra de Deus, aprendemos que isso é válido. Vemos hoje em nosso meio pessoas inocentes sendo presas, pessoas condenadas sendo soltas. Nós vemos pessoas que fazem uma maldade em extrema e mesmo assim ainda conseguem estar em liberdade. Pessoas que cometem atrocidades, passam dias presos e depois tá por isso mesmo. Porém, as vítimas vivem cada vez mais atormentadas. Mas nós entendemos que tudo tem uma recompensa. Alguém pode estar passando por esse momento hoje de prisão, irmão? Psicológica, prisão domiciliar. E alguém que cometeu tais atos pode estar numa sensação de liberdade. Mas a Bíblia diz que chegará o dia em que tudo pedirá conta. Chegará o dia em que o Senhor vai permitir que a recompensa chegue. E nós vemos isso na história de Daniel. Daniel, ainda muito jovem, veio cativo no meio e junto com ele vieram os seus amigos, que é muito conhecido da igreja, Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós entendemos com esta palavra quando lá no capítulo 1 de Daniel,
eles falam sobre essa questão. E nós vamos ver aqui Daniel como homem, como pessoa. No capítulo 1, versículo 20, leia a palavra de Deus. Aleluia. Ele diz aqui: e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre os que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutor do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. Aqui ele está falando justamente sobre a educação de Daniel e dos outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Eles cativos na Babilônia, já começa por aí a Daniel mostrando quem ele era. Eles eram separados porque Daniel junto com os outros foram separados para poder estudar e aprenderem. Então, a Babilônia naquela época era considerada uma grande metrópole, uma cidade que tinha um despertar muito maior do que o dos outros, ou seja, ela detinha o poder do conhecimento, as grandes faculdades, medicina, astrologia, tudo era ali na Babilônia. Então, ali era o centro educacional do mundo. Então, muitos estavam ali e alguns foram separados para poder aprender, desenvolver. E a Bíblia relata que quando houve essa separação, mesmo eles não tendo tanta condição assim, mas o rei determinou que eles fossem chamados para aprender e se preparar. Eu acredito que eles não tinham noção do tempo que ficariam ali para aprender, mas aqui a gente já vê Daniel em duas situações, como homem e como crente. Observamos que Daniel, ele estava cativo na Babilônia, mas ele não se misturava com as coisas da Babilônia. São pessoas hoje que se dizem crentes, servas de Deus, mas que não perdem uma oportunidade. Quando acontece uma brechinha, eles querem fugir para lá, para aproveitar as coisas do mundo e se deliciarem. E depois querem voltar com a cara lisa, achando que vai ficar por isso mesmo. Mas Daniel entendia do seu compromisso. Aqui ele está mostrando ele como homem, caráter. Daniel tinha consciência, ainda muito novo. Veja que ele tinha aqui em média 16, 17 anos, quando ele estava recém-chegado na Babilônia. E eu acredito que, se formos comparar com o tempo de hoje, um jovem com 16, 17 anos, que está aí à beira da faculdade, que está terminando propriamente o segundo grau, ele está com a mente, não é, aflorada, no período do conhecimento, mas nós vemos que ainda temos muitos jovens que não despertaram para isso. Estão sendo levados por ventos de doutrina, ou seja, por ideologias de conhecimento, por pensamentos alheios. Tem gente que prefere acreditar, irmãos, em uma filosofia de um homem que passou uma vida estudando um tema e que viu que no final tudo aquilo não servia para nada. Criou uma metodologia, implantou em seus livros e aí alguém usa isso como padrão. E não entende, não examina. Tem gente que está vendo que aquilo ali não serve, não funciona, e mesmo assim quer fazer. Temos outro também que foi estudado, e alguém já escreveu um livro sobre ele, e que ainda hoje ele é falado dentro das faculdades, nas escolas. Ele é citado como um grande filósofo, grande ensinador, grande homem de aprendizado, mas que toda a sua vida foi uma desgraça. Quando se lê a história daquele homem, o final da sua família, nós entendemos que tudo aquilo que ele estudou, ele concretizou que não se via, mas alguém acha que serve e está tentando implantar de toda forma. Nós vemos aqui que Daniel estava cativo na Babilônia, separado dentre muitos para ter um conhecimento, um aprendizado. Naquele tempo eu creio que não se tinha tanto medo como hoje. Hoje, irmãos, sinceramente falando, eu tenho receio quando alguém entra na faculdade, quando alguém vai para um tipo de trabalho como esse, esses cursos que tem aí. Quando um jovem da casa de Deus entra, eu tenho aquele medo, eu sempre dou uma alerta, eu sempre converso, porque é muito fácil. Pessoas que não estão abalizadas na palavra, jovens que não frequentam a igreja, jovens que estão ali por um movimento. Eu digo isso por experiência, viu? Além de estar vivendo, eu vejo isso ao meu redor.
Jovens que antes de ingressarem, eles eram ativos na obra. Tinha um jovem mesmo que no Instagram dele era muita adoração, muito amor, era muita coisa. Jesus é isso, Jesus é aquilo. E eu já sabia que aquilo não duraria muito tempo. Porque é aquela história, né, irmão? Tudo demais é demasia. E ali ele estava com aquela euforia, aquela coisa toda. Mas quando ele se encontrou com esses conhecimentos terrenos, com essas coisas que totalmente contrárias à palavra de Deus são implantadas, aí, irmão, a mente começou a mudar, o negócio ficou diferente, acabou o amor, acabou todo aquele conhecimento bibliocêntrico que ele tinha, que era totalmente superficial, porque não se aprofundava, não mergulhava. Todo mundo só quer falar de Daniel quando se trata da cova dos leões, do livramento. Mas ninguém lembra de toda a trajetória. Foram 60, mais ou menos 65, 66 anos, irmãos, de processo, de luta, que Daniel enfrentou. Isso gerou um conhecimento contínuo. Tem gente que aceita Jesus hoje e já quer saber da Bíblia inteira. E não vai ser assim. Tem que ser, irmão, passo a passo, grau a grau. Não precisa abarcar o mundo com as pernas. Aleluia! Você pode ir degrau por degrau, passo a passo, e você vai aprender. Por quê? Tudo tem uma experiência, toda ação tem uma reação. E antes de chegar ao final dessa trajetória, quando eles ainda preparados para sair de Babilônia, Deus criou isso lá no capítulo 6, 7, a gente vai ver isso, mas no começo aqui, você já vê Daniel como um jovem, na faixa etária dessa puberdade, né, de 16 para 17 anos, já sendo provado por Deus. Se hoje você pegar um jovem desse da igreja e fizer uma pergunta bíblica a ele, muita gente vai titubear. Muita gente, não sei não. E vamos procurar saber. Tudo é consultar o Google, tudo vai para a internet, tudo pesquisa, nada ele sabe. Precisamos estar balizados. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê, irmão? A palavra de Deus. Ler é bom, estudar é bom, mas melhor ainda é ouvir a palavra. E tem muitos que estão na igreja, mas não estão dando ouvido, é fotografando, é filmando, é registrando. E tem muito jovem que está vivendo só de oba-oba. O que é isso? Ele está numa festa aqui, amanhã está numa festa ali, amanhã ele está no movimento ali, e vai para esse negócio. Onde tem praia, onde tem manto, onde tem refly, ele está inserido. Mas não vai no culto de instrução, no culto da palavra, não desce para o culto de oração. Em vez de estar orando, irmão, porque a gente tem que ser equilibrado. Daniel era um jovem equilibrado. Esse jovem Daniel era o exemplo para nosso tempo de hoje. Se todos soubessem, se toda a igreja, toda a mocidade pudesse ler o livro de Daniel, pequenininho, irmão, tem 12 capítulos apenas. Se você pudesse ler e meditar no que Daniel enfrentou, você vai ver o que é um jovem dedicado. E ali, irmãos, era um processo muito grande. Quando ele chega na Babilônia, primeiro de tudo, tem que haver uma mudança. A Babilônia, por ser um dominador, então eles alteravam tudo. E por eles serem hebreus, eles tinham que modificar. Foi aí quando Ananias, Misael e Azarias perderam os seus nomes de origem, ou seja, o nome de batismo, e receberam os nomes babilônicos, que era Sadraque, Mesaque e Abdinego, que estes nomes representavam adorações aos deuses daquele tempo. Aleluia! E Daniel também recebeu a sua troca de nome. Mas não vamos falar disso, vamos para frente. Vemos que Daniel, quando chegou à sua primeira prova, que prova foi essa? Foi a prova da comida, do manjar. Ele chegou naquele dia para ser alimentado, ele disse, olha, o rei mandou todo mundo se alimentar nessa festa aqui. E lá tinha de tudo, irmão, de tudo que você imaginar. Só que o povo hebreu, eles aprendiam desde criança a liturgia, o ensinamento, a palavra. Não era de todo jeito. Inclusive, eles recomendavam que eles implantassem. O próprio Deus ordenou que os hebreus colocassem na mente das crianças a palavra. E eles crescessem sabendo, conhecendo, estando ali todos abalizados para que houvesse um entendimento. Então Daniel, já desde criança, já vinha
naquele movimento, aprendendo, mergulhando. E naquele dia chegou o primeiro teste. E ele com muita eloquência, com muita diligência, ele com muita educação, que como pessoa, irmão, Daniel, ele era muito respeitador, muito educado, ele não era uma pessoa revoltada, ele não era esses crentes movimenteiros, né, que tudo usam jargões, palavras de ordem e tal, ele não usava essas coisas, mas ele era muito centrado nas suas convicções, era um crente pentecostal, mas ele era um homem centrado, um jovem centrado. E quando chegou o enviado do rei, disse assim, olha, todo mundo tem que participar. Ele disse, olha, vem cá, eu não quero não participar desse negócio não. Eu assentei no meu coração não me contaminar com esses manjares. Faz o seguinte. Aí o enviado disse assim, não, mas o rei não vai gostar de saber dessa história. Aleluia. Então, como é que a gente vai resolver isso? Aí Daniel disse, faz o seguinte, providencia legumes, frutas, verduras, traz que eu vou me alimentar, e água, é necessário. E ao findar de 10 dias, você volta e vai olhar e vai ver se a gente não vai estar mais forte do que esses aí. É só um teste que eu te peço. Veja que o jovem Daniel, ele já estava exercendo a sua fé, ele já estava trabalhando na palavra, mesmo naquela terra corrompida. Aleluia! Deus já estava se utilizando da vida de Daniel naquele período. E Daniel determinou que não iria se contaminar, não iria se misturar, porque crente não se mistura com coisas terrenas. Crente não deve estar misturado com as coisas que o diabo tem levantado. Tenha cuidado, tem muita coisa que está disfarçada, tem muita coisa que está corrompida, mas está com aparência bonita, está diferente e estão enganando. Aleluia! Precisamos, irmãos, cada dia mais estar preparados para esses testes. E ali foi feito, e após 10 dias, viram que Daniel estava bem melhor do que os outros. Porque esses outros, irmãos, comiam ali à torta e à direita, não havia controle, estavam se fartando. E você sabe, né, irmão, que para emagrecer é uma luta, mas para engordar o negócio é rapidinho. E aquele povo naquela gula, o espírito da gula dominando, e eles comendo, estava todo mundo gordo, pançudo, todo mundo ali totalmente sedentário. Mas Daniel e os seus amigos estavam fortificados, corados, mas isso não era fruto desse regime que Daniel levantou para poder estar diferente dos outros, não. Claro que aqui tem a mão de Deus, porque Deus viu, irmão, a atitude de Daniel e dos seus amigos. Deus viu a situação e ele deu vitória. Quem é que em 10 dias consegue emagrecer? Quem é que no regime de 10 dias vai sentir diferença? Tem crente aí na academia há mais de 6 meses, irmão, e não conseguiu ver resultado ainda. Ele está todo dia na frente do espelho tirando uma foto para comparar com a mesma de 6 meses atrás, para ver se conseguiu pelo menos perder a barriga, mas ela está no mesmo lugar, porque tudo tem um processo. Mas aqui tem a mão de Deus. Daniel, ele colocou no seu coração não se contaminar para honrar. Aleluia, aí está o segredo. Para honrar ao Deus que ele servia. Porque ele mesmo disse, porque nós, hebreus, temos uma cultura diferente, nós temos uma forma diferente, a nossa educação é outra, então isso não é para nós. E tem muita gente, irmão, que está abandonando o conhecimento bíblico. Eu quero dizer para você que você tem que entender que você não é daqui. Você é estrangeiro. As coisas desse mundo, o sistema deste mundo é terreno. Aleluia. O teu é eterno. O teu é esse aqui. Olha, eu sigo o que está aqui na palavra. Aleluia. Se alguém me ensinar de forma diferente, se alguém quiser trabalhar diferente, que vá. Mas eu vou por aqui. Aqui ainda pecado é pecado, certo é certo e errado é errado. E é por esse caminho que eu vou me basear. Como Davi, como Jeremias, Isaías, tantos outros que passaram e se basearam nesta palavra e não se arrependeram. Tem muita gente aí lendo o livro, não é?
Aleluia, seguindo as filosofias de Marx, de Weber. Tem muita gente seguindo as filosofias de tantos outros homens e estão perecendo, perdendo as suas vidas. Mas nenhum daqueles que deixou a sua vida para seguir a filosofia cristã, para seguir os passos de Jesus, irmão, se arrependeu. Nenhum deles, porque até aqueles que perderam a sua vida, perderam com honra, com glória, com exaltação, louvando ao nome daquele por quem ele foi escolhido. Aleluia! E Daniel tinha isso no seu coração. Já pensasse se toda a juventude entendesse que Jesus é melhor que a droga, que Jesus é melhor que a bebida, que Jesus é melhor do que a dança, que Jesus é melhor do que o baile funk, que Jesus é melhor do que o forró do mundo, aleluia, que Jesus é melhor do que o carnaval. Tem jovem aí que passa o ano todo juntando dinheiro, irmão, para passar 4 dias nessa festa, se acabando, perdendo a vida, aí se deita com um, com outro, arruma uma doença que vai ficar pro resto da vida dele, ainda vai diminuir seus dias. É muito sério, é muito sério. E isso tem proliferado. Ninguém está falando, ninguém está dizendo, a ciência não se manifesta. Mas essas doenças estão proliferando, irmão. Tem nada no controle não, viu? Agora é que tá pior, porque um agarra outro, um beija outro, e agora não tem mais esse domínio, não tem mais respeito. Hoje cada um pega cada um, todo mundo se agarra no meio da rua, não se tem mais controle, e isso vai gerando enfermidade, doenças, misturas. Aleluia! E daqui a um tempo você vai ver, isso vai explodir por aí, vai virar uma outra epidemia sem controle. E o mundo vai ficar desesperado. Mas aprove o Senhor. Aleluia. Vim buscar a igreja antes que isso aconteça. Oremos a Deus para que Ele tenha misericórdia do seu povo. É por isso que a gente precisa, irmão, orar pela nossa nação, orar pela nossa juventude. Porque se hoje nós estamos aqui, foi porque alguns lá atrás oraram, buscaram, aleluia, se sacrificaram para que este evangelho permanecesse. E nós, o que é que estamos fazendo? O que é que nós estamos ofertando hoje para que a próxima geração tenha pelo menos o direito de dizer: não, eu quero ser crente, não, eu quero seguir a Jesus, ter o direito de escolha, porque até isso já está sendo tirado. Aleluia! Daniel teve a sua oportunidade de se misturar com os outros para não sofrer consequência, mas ele preferiu seguir os passos de Cristo. Ele preferiu seguir naquilo que ele aprendeu. Glória a Jesus. E aqui nós vemos este exemplo dele como um homem de caráter, um jovem sensato, dando essa instrução e vendo o resultado. Aleluia. Louvado seja Deus. Vemos Daniel também como crente, servo de Deus. Aleluia. Ele era fiel ao que aprendeu, irmãos, com a sua doutrina. Oh, glória. E não perdia a chance de honrar a Deus. Aí lá no capítulo 2, no versículo de número 28, já passaram-se algum tempo. E aí a gente vê, aleluia, Daniel honrando a Deus. Veja o que aconteceu, meus amados. No versículo 28 está a parte final, mas aqui relata justamente o sonho que o rei teve para ser interpretado. Ele teve um sonho e ficou tão inquieto. Louvado seja Deus. Isso aconteceu no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. E teve ele um sonho. Que sonho era esse? A Bíblia diz que o seu espírito se perturbava. Olha, irmão, ele revirava, ele ficou tão inquieto que não dormia. Ele não sabia mais o que fazer, porque nem ele sabia o significado, nem ele lembrava do sonho. Aí começa o segundo teste, que era Deus provando Daniel como crente. Aleluia. E aí o rei tem este sonho, passa por esse processo, aí ele manda chamar todos os magos, todos os sábios e entendidos daquele tempo, procura todos aqueles cientistas, né? Os doutores daquele tempo,
Ele manda convocar todos eles para que haja interpretação. E aí o que é que acontece? Quando ele chega, ele não lembra do sonho, não lembra de nada, aí olha para ele e diz, olha, eu tive um sonho. E o povo, sim, conte mais. E ele disse, mas eu não lembro o que foi que tinha no sonho, mas eu tenho algo a ofertar. Eu vou dar riqueza, presentes, vou dar coisas aqui que eu nunca dei a ninguém, para aquele que revelar o sonho e trouxer a interpretação. E aí ficou um negócio difícil, né, irmão? Que aqueles homens eram homens doutos, preparados, estudados, anos e anos preparando. Não era à toa que a Babilônia era considerada uma grande cidade, né? Um conceito de educação muito grande, porque ali tinha as grandes escolas, professores, todos aqueles que tinham maior conhecimento estavam na Babilônia. Mas nenhum deles tinha condições de revelar. Mas isso era Deus trabalhando. E aí o rei fala isso para eles e eles continuam dando de doido naquela história ali. Porque eles, como é que a gente vai revelar o sonho? A gente conhece tudo de acordo com os livros, as enciclopédias, todos os dicionários nós temos para interpretar o sonho. Agora, para descobrir o que tu sonhasse, aí é mais 500. E a Bíblia diz que o rei se enfureceu com isso, não gostou dessa atitude e mandou matar a todos eles. Fez aquela reunião, todo mundo reunido, um medo terrível, mas já era Deus trabalhando, aleluia, para honrar o seu nome e honrar a Daniel. Aí vem a situação, só que quando o rei determina este decreto, incluído neste decreto também está Daniel, Misael, Azarias e Ananias, todos estavam no bolo. Mas quando Daniel ouve aquela situação, quando foi relatado, ele volta para sua casa, conta aos seus amigos. Vamos ler a palavra? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aí veja o que Daniel disse. Glória a Deus. No capítulo de número 2, no versículo de número 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim, não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Aleluia! Oh glória! Mas antes disso, veja o que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 17 diz assim, então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com os restos dos sábios da Babilônia. Aí vem outra situação. Daniel volta e revela isso aos amigos e disse, olha, vamos orar e pedir a Deus misericórdia. Daniel já era conceituado naquele povo, Daniel já tinha domínio, já era um dos grandes ali e já detinha um respeito muito grande. Mas quando isso aconteceu, Daniel poderia, irmão, ter se levantado e ter dito, vai matar todo mundo, vamos protestar. Porque crente tem isso, né? Nós estamos em um tempo em que muitos, né, estão aí protestando. Não é errado protestar, não. Você pode. Agora nós temos que entender que antes de qualquer ação, primeiro vem a oração. E o crente, ele tem esse domínio. Primeiro ele vai orar, vai buscar a quem pode resolver. Aí se Deus ordenar, a gente vai. Ele poderia ter ido, ter feito um protesto, levantado uma equipe, juntado uma cúpula e ter ido até o rei discutir o assunto. Ele poderia fazer isso, mas ele é respeitador, obediente, homem honrado, diplomado como ele era. Então ele disse, não, vamos orar e pedir misericórdia a Deus, porque ele vai livrar todos, mas ele vai revelar a nós este segredo. Aleluia! E eles buscaram a Deus, irmão, durante aquelas horas.
e clamaram ao Senhor para que Deus revelasse a ele qual era o sonho e a sua interpretação para que todos os outros não morressem. E aí eu trago agora uma conjectura. Tem gente, irmão, que é assim como Daniel. Sempre está preocupado com os demais, sempre está orando pelo povo para que Deus dê vitória. E Deus tem dado vitória a ele e a quem está com ele. Tem gente que é tão abençoado nesse sentido, irmão, que abençoa todos os que estão à sua volta. O trabalho cresce, o trabalho flui. Sabe por quê? Por causa do compromisso. Daniel, irmão, não se manifestou contra o decreto do rei. O que é que eu quero dizer com isso? Tem muita gente discutindo, brigando, né, por certas situações terrenas, mas eu quero te dizer que o teu terreno, o teu lote, não é aqui não. O teu lote é na glória, é no céu. Claro que a gente não vai ser incoerente. Como cidadãos, nós temos a nossa posição, nós temos a nossa escolha, e ela deve ser centrada na palavra de Deus. Mas, irmão, até nisso, dentro da política nós temos homens e mulheres de Deus ainda. Então temos que ter a escolha certa. Daniel era um deles. Daniel era representante. Ele servia ao reinado da Babilônia. Ele estava ali, olha, junto com o rei, viu? Aleluia! Mas ele não se misturava. Ainda tem quem não se misture. Mas ele sabia a quem podia buscar. Então ele não foi para protesto na frente de palácio. Ele não foi para protesto na frente de quartel. Não! Ele foi orar e buscar a Deus. Deus é que pode mudar essa história. E aí, no versículo de número, aleluia, 19... Veja o mistério. Então foi revelado o segredo a Daniel. Aleluia. O que é que oração não faz, né? Glória a Deus. Veja que interessante. Numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome do Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Aleluia, ele revela o profundo e o escondido. Conhece os que estão em trevas e com ele mora a luz. Aqui você já vê Daniel louvando a Deus, porque ele sabia que nem ia morrer e ainda ia livrar todos os outros. Aleluia. E aí ele corre até o jovem Arioque, que foi o que lemos no versículo 25, e ele pede para que seja levado à presença do rei, porque ele disse: olha, eu sei a interpretação. Aleluia. E aí vem uma outra situação. Então, quando ele chega na presença do rei, ele dá mais um exemplo de crente. Como assim, irmão? Não perdeu a oportunidade, ele já foi logo evangelizar. Quando o rei falou com ele, vamos ler o versículo, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Aleluia. Podes tu fazer-me saber, o Senhor, que via a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Aleluia. Oh, glória, eu vou dar uma pausa aqui porque isso é interessante, irmãos. Tem gente que perde as oportunidades de honrar a Deus, de louvar a Deus. Lá na faculdade tem gente sendo aqui, ó, achincalhado, tem gente sendo oprimido por causa da sua fé e muita gente tem negado. Muita gente tem envergonhado o evangelho. Eu digo porque tem pessoas que estão lá e alguns amigos sempre falam comigo sobre isso. E ele disse, olha, tem um lá que se disfarça, troca de veste. Ele diz a mim, olha, tu me conheces, sabe que eu sou crente, mas não diz a ninguém não. Fica quieto, não fala não me sauda com a paz aqui não. Por quê? Não, que é para evitar, para a gente não ser retalhado aqui dentro, para a gente não passar vergonha aqui dentro. Deixa do jeito que tá, fica assim, não diz nada não. Aleluia. Tem muita gente, irmão. Isso não é só jovem, não. É homem velho, mulher velha também.
que está envergonhando o evangelho, que não está, irmão, dando exemplo. E Daniel aqui estava dando exemplo de homem de Deus, de pessoa humilde, de homem sensato. Aleluia! Estava dando aqui exemplo como parlamentar, não estava fazendo confusão, nem levantando bandeira, tentando criar movimento, não, viu? Ele estava ali, olha, trabalhando pela obra e pelo reino. Aleluia! E quando o rei pergunta a ele se ele tem interpretação, e por que os outros não conseguiram, ele diz, olha, nem sábio, nem astrólogo, nem cientista, ande na sombra, nem homem sábio nenhum do mundo pode decifrar o sonho que tu tivesse. Aleluia! Tem coisa, irmão, que só Jesus é quem faz. Tem coisa lá que vão tentar de todo jeito, mas só tu é quem vai poder chegar e resolver. Tem coisas que vão trabalhar lá, mas só quem vai dar jeito é a tua palavra quando chegar. Glória. Aí a gente completa vendo aqui no versículo 28, ele diz, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor, aleluia, glória a Deus, o que há de ser. No fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Aí ele começa a falar. Aí ele interpreta aqui o sonho para o rei. Glória. E a gente vê que ele já exaltou a Deus de novo. Ele disse, olha, ninguém pode dar jeito, só Jesus. Só Deus é quem vai resolver. Tem gente procurando em A, tem gente procurando em B, tem gente gastando dinheiro com galinha, tem gente gastando dinheiro com trabalho, manda trazer fulano de outro país, manda trazer ciclano, vai em busca do médico nos Estados Unidos, olha, vai atrás na Europa, vai para a China, vai não sei para onde, para buscar recurso, para buscar meio, criar equipamento, para decifrar, para resolver, ande na sombra. Mas tem coisa, irmão, que só Deus é quem vai traduzir. E não vai ser doutor da lei, não vai ser homem formado que vai interpretar, não. Vai ser o crente que não tem cultura, que não tem escolaridade, aquele que ninguém dá nada. É você mesmo, que alguém diz assim, não dá oportunidade dele não, que ele fala errado. Dá oportunidade dela não, que ela não sabe cantar direito não. Mas quando abre a boca, canta de coração. Quando ela fala, quando ela fala, a gente sente aquele arrepio do céu, porque sabe que a presença que está ali era o mesmo Deus que era na vida de Daniel. Tá lembrado? Quando o rei disse, oxe, que mistério é esse? Aqui a gente tem sábio de todos os tipos, mas este homem, esse menino, tem uma sabedoria 10 vezes maior do que qualquer sábio, porque, irmãos, é Deus quem faz, é Deus quem faz, é Deus quem faz. Quem vai te honrar na faculdade é Deus, honra Ele. Quem vai te honrar no teu trabalho é Deus, honra Ele. Honra a Deus que Ele vai te honrar na terra. Daniel não fez nada disso para aparecer, irmão. Era Deus que honrava ele. Era Deus que abençoava ele. E ele trouxe a interpretação, aleluia. Trouxe aqui para o rei todo o processo. Glória a Deus. Aleluia. E este era o exemplo que ele dava como servo de Deus. Aonde você chegar, seja exemplo, não mude a essência, não mude a sua postura. Pode todo mundo andar com C, aleluia, com B, você vai continuar andando com Deus. Pode todo mundo andar de calça curta, com o corpo à mostra, mas você anda decentemente, que você é serva de Deus. Aleluia, não estou falando de doutrina aqui, de lugar de igreja A e B, não. Eu estou falando de postura, posição, de determinação. Homem de Deus, mulher de Deus, ela tem consciência do que deve e do que não deve, do que pode e do que não pode. Não é tudo que a gente pode falar, não é tudo que a gente pode ouvir. A Bíblia recomenda isso. Aleluia. E eu estou aqui para aprender com a palavra. A palavra diz isso para mim, então eu vou seguir por aqui. Que exemplo se tem disso? Daniel. Daniel não se vestia com as vestes iguais a de todo mundo. Daniel não falava como todo mundo falava. Tanto é que quando ele chegava nos ambientes ali, no reinado da Babilônia, já durante mais de 30 anos,
Todas as vezes que Daniel chegava, alguém tinha que parar para ouvir. Porque Daniel detinha a sabedoria. Isso fez com que ele levantasse inimigos. Lá na frente, no capítulo 6, você vai ver quem se levantou contra ele. Não foi de fora não, viu? Foi de dentro da Câmara de Vereadores onde ele trabalhava. Lá no meio, se levantou uma tropinha, tentando desfazer de Daniel. Porque Daniel era cheio de Deus. Aleluia. Ele era homem santo. Santo, irmão, não quer dizer aquele que ora demais, aquele que não faz nada errado. Não, santo é aquele que se separa. Santo é aquele que tem, aleluia, entendimento na sua vida, que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Glória a Jesus. Isso a gente aprende na palavra. Daniel era assim. E aí a gente vê que o tempo passa, entra reino, sai reino, em uma situação lá na frente, que é justamente no capítulo onde nós lemos, glória a Deus, a gente pula o capítulo 3, e no capítulo 5 também, é outra visão, né? Outro sonho que o rei teve. A gente vem para o capítulo 5, onde lemos quando, aleluia, acontece este encontro. A Bíblia diz que isso já tinha passado muitos anos. Já Daniel era idoso, já era velhinho. Quando se faz o cálculo do tempo em que se passou, desde a sua chegada até o acontecimento deste fato. Aí entra rei, sai rei, entra rei, sai rei. Esse aqui, aleluia, louvado seja Deus, era Beltesazar. E dentro dessa história, a gente vê que Beltesazar, ele deu um grande banquete, glória a Deus, a 1000 de seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Aqui os irmãos já conhecem a história, sabe que Nabucodonosor passou a limpa lá no grande templo e trouxe todos os utensílios da igreja, castiçal de ouro, trouxe taça, trouxe todos os utensílios, pratos, trouxe tudo e deixou retido, guardado. E aí, Beltesazar, nesse dia aqui da sua festa, a Bíblia diz que ele estava já com a presença de muita gente, e a gente sabe que tem pessoas, irmão, que na presença de muitos se exalta, né, se engrandece, quer aparecer. E aí a Bíblia diz que ele bebeu demais e começou a falar já besteira. E aí o que foi que ele fez? Mandou buscar todos os utensílios da casa de Deus que estavam guardados, que seu pai tinha trazido. Ele pegou tudinho e botou para o povo se servir. Deu as taças da casa de Deus para o povo beber. A Bíblia diz que o povo se embriagava, bebia, e era uma farra terrível. E aí eis que de repente, todo mundo naquela festa, horas e horas, a comida sendo servida, as mulheres se minuam, tudo dançando, e o povo tudo, eita, isso aqui é festa, isso aqui é que tá bom. Todo mundo alegre, ninguém estava triste. Mas eis que de repente, o capítulo 5 diz que uma mão apareceu. Aleluia. E numa parede ela escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufassim. Para nós está em outra linguagem. Para eles era a linguagem dele. Eles sabiam que estava escrito. E ali, irmão, acredito eu que na hora que isso aconteceu, Beltesazar viu aquela mão, olhou, cante. E deve ter se desesperado. Deve ter sido, irmão, aquele momento em que tudo para, né? Quando há um suspense, todo mundo parou, ficou olhando aquilo ali, e o rei assustado, assombrado. Aleluia! E a mão escreveu aquilo na parede, que significa: pesado foste na balança e achado em falta. Aleluia! E aí, irmão, todo mundo se desespera, chama um, chama outro, interpreta o que é que está escrito, o que é que essa mão quer dizer, o que é que essa frase está falando, é alguma coisa para mim. Vamos ler o texto, vamos ler a palavra. Oh, aleluia. Veja do capítulo 6 em diante. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Olha para quê? Ele estava tremendo de medo. Veja que detalhe rico.
Daniel traz para a gente aqui. Aleluia. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escrita e me declarar em sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço e será no reino o terceiro dominador. Aleluia. E aí trazem todos os sábios, conhecedores, aqueles mesmos doutores. Vem tudinho de novo, os que ficaram vivos por causa de Daniel. Volta tudinho de novo. Tá tudo lá e ninguém consegue decifrar. Ninguém consegue ler. Era Deus trabalhando mais uma vez para mostrar o entendimento. Aleluia. Para mostrar que ele era grande, poderoso. Quando ele tomou aquela atitude, irmão, de pegar o que era de Deus, aleluia, para usar nas festas, para farrear, Deus não permitiu não. Isso eu quero dizer para você, viu? Olha, Deus não vai permitir que zombem de você, que usem seu nome naquilo que é profano, não. Se quiser fazer alguém, pode fazer. Tente! Mas Deus não vai permitir, não, você ser envergonhado, não. Se você honrar Ele. Honre a Ele, porque Ele vai lhe honrar também. Aleluia! Oh, glória! Veja o que aconteceu. Versículo 9. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante e os seus grandes estavam sobressaltados. Aí veja o que aconteceu. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbe nos teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Aleluia! Oh, glória! E aí é o versículo que lemos quando Daniel chega. Parece, irmão, que a gente até vê a cena, né? Aleluia! E alguém já passou por isso aqui. Alguém aqui nessa live já passou por esse processo e vai entender. Estava todo mundo na festa, alegre, ninguém interpreta nada. Aleluia! Ninguém dizia, de Daniel ninguém quer saber não, ninguém precisa dele não. Deixa ele lá, estava Daniel guardado, já idoso. Aleluia! E aí alguém se perturbou, até que a mãe, a rainha chegou e disse assim, olha, tem um aqui que pode resolver. Aleluia! Manda buscar ele. Chama Daniel, ele era conhecedor, tem sabedoria no tempo do teu pai, ele interpretou, ele trouxe tradução, ele é bom, chama ele. Alguém vai mandar te chamar e vai dizer, mas ela não tem estrutura, ela não tem diploma, ele não tem isso, ela não tem aquilo, mas chama, ela tem um conhecimento, olha, ela tem uma experiência, decamachúria, chama ela, porque todos os experientes aqui, todos os facultados tentaram, deu errado, chama ela. Aleluia, chama ele para ajudar nessa engenharia aqui. Deus vai honrar o teu nome. Se alguém te desprezou, se alguém te humilhou, não se desespere, não vá atrás de processo, não, precisa disso não. Deus honrará o teu nome, ele vai fazer alguém lembrar de você. E aí a mãe mandou chamar, e lá vem Daniel, já idoso, se arrastando, aleluia, diante daquele homem que se achava grande e poderoso, que pegou os utensílios da casa de Deus para usufruir naquela festa maldita. E Daniel, quando entrou, vendo tudo aquilo, aleluia, ele chegou na presença do rei, disse o rei para ele, o texto que lemos, no versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, és tu
Aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe. Aleluia. Veja, ele foi lembrado aqui. Aqui o rei está dizendo, és tu aquele Daniel? A fama dele já era grande. Todo mundo sabia quem Daniel era, a capacidade que ele tinha, dada por Deus, viu? Não foi escola que deu, não. Também não estou dizendo para ninguém parar de estudar, não. Pelo contrário. Estude mesmo para ser o melhor da sala. Aleluia. Estude para desenvolver na sua área. Mas entenda que quem vai te dar a sabedoria não é o livro, não é a ideologia de alguém, mas é o conhecimento de Deus. Antes do professor te ensinar, antes mesmo do professor aprender, Deus já sabia. Ele é o detentor do conhecimento e ele dá a quem ele quer. Numa sala de aula nós temos uma média de 30 alunos, mas desses 30, poucos serão agraciados, porque a sabedoria de Deus não é para todo mundo. Tem coisa, irmão, que eu fico observando, tem pessoas que não têm uma escolaridade, às vezes nem o nome sabe escrever, mas conhece a receita, faz um bolo, faz uma comida, que diz assim, rapaz, tu aprendesse isso aonde? Ah, isso aqui é experiência. Isso aqui minha avó aprendeu da mãe dela, passou para minha mãe, e minha mãe me passou esse segredo. Eu aprendi vendo ela fazer, e foi desenvolvendo. Isso aqui não foi livro, isso aqui não foi receita de TV, isso aqui vem de gerações. Está entendendo o mistério? Aleluia! E quando Daniel chegou na presença do rei, oh glória, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Senhor Jesus. Veja o que é que ele diz aqui. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus dons fiquem contigo e dá aos teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Aleluia. Ele rejeitou logo as ofertas. Aleluia. Ó rei, Deus o Altíssimo, aleluia, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exalçou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória, e foi tirada dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses, fizeram-no comer erva como os bois, aleluia, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Beltesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos vasos da casa dele perante ti, tu, os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata e de ouro, aleluia, de cobre e de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Veja que coisa interessante. Não precisa nem de tradução isso aqui. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, constou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem
a Daniel de púrpura, e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem o respeito dele, que havia de ser terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Aleluia. Veja que aquele homem que fez tudo aquilo, irmão, mexeu no que não devia, Deus permitiu, aleluia, que o seu reinado fosse dividido. E naquela mesma noite, Belsazar morreu. Porque com Deus ninguém brinca, com Deus ninguém mexe. Acham que podem fazer o que quiserem, querem mexer com a igreja, mexer com as coisas, mexer com a Bíblia, podem até tentar, mas Deus não vai permitir se escarnecer. Deus não vai permitir que mexam naquilo que é dele. Aleluia! Há segredo aqui, irmão, que ninguém vai revelar, somente Deus. Por isso, guarda a essência, guarda a palavra, não se venda, não se troque, não se corrompa, aleluia, com as coisas deste mundo, porque o que Deus tem para você é maior e é melhor. Por isso, guarda esta palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.